Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. É importante aqui, mais uma vez, agradecer a participação de vocês, tá? Nessa, nessa reunião rápida, nessa apresentação rápida aqui sobre o exame CDPP na opção online, tá? Então, é uma novidade que nós estamos trazendo para o Brasil. Já fizemos algumas aplicações, né? Eu não vou colocar a minha imagem aqui, porque está muito instável a internet, né? As pessoas estão trabalhando muito aí no home office e está uma instabilidade muito grande. E talvez ela fique picotando, travando, então eu preferi não colocar a imagem por esse motivo, tá, pessoal? Vamos lá, vamos depois abrir para vocês fazerem perguntas, né, sobre esse formato novo que nós estamos trazendo, tá? Então, é mais uma opção, né, para se aplicar o exame CDPP, esse formato online. A ideia é que o formato presencial não, assim, ele ainda aconteça quando for preciso, tá? Assim, a gente deve fazer em algumas cidades que geralmente tem uma, uma atração, né, tem uma procura maior da certificação. A gente vai definir ainda quais são as cidades, quais são as datas, mas ter sempre disponível opções, datas disponíveis para fazer a aplicação online, tá? Então, a pessoa pode fazer da sua própria casa, do seu próprio trabalho, tá? Desde que ela tenha uma estrutura mínima para isso. Então, é um formato muito legal, bem interessante, bem prático e cômodo, né? Porque a pessoa não vai sair de casa, não tem que se deslocar, não tem que, sei lá, pegar um avião para ir para uma cidade, como acontecia muito no passado com a BPMP, tá? A prova ela é o tempo todo acompanhada por um proctor da BPMP Brasil. Então, ela é online, a pessoa faz de casa, mas tem um acompanhamento direto em tempo real de uma pessoa da BPMP Brasil, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O profissional ele vai ter que estar vai ser criada uma reunião no Zoom semelhante a essa que nós estamos aqui, só que com o vídeo do profissional aberto e o áudio dele também aberto, o microfone dele aberto. Então, durante todo o exame, esse vídeo vai ficar gravando ele fazendo a prova, na verdade, a imagem dele e o som dele, né? Para que você tenha uma evidência, para que a BPMP tenha uma evidência de que não houve nenhuma interferência externa durante a realização do exame, tá? Então, a gente tem essa evidência para demonstrar que o profissional fez a prova sozinho, sem consulta, sem nenhuma pessoa, sem nenhuma escuta, enfim, algo desse tipo, tá? Ah, então, já realizamos algumas aplicações nesse novo formato, né? E todas as aplicações que nós fizemos nesse novo formato foram com sucesso, né? Logicamente, uma situaçãozinha ou outra, como estamos num momento muito instável de internet, como já comentei, já mencionei, um momento ou outro aconteceu alguma instabilidade e pode ter, tipo, saiu do exame, teve que entrar novamente, e aí aconteceu, é natural, mas eu digo que 90% dos casos foi sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema, né? Então a gente já está com um formato aí consolidado, né? E a ideia é que nós já possamos fazer isso com outras pessoas. E já tem várias datas disponíveis no site da BPMP, né? Já tem várias datas disponíveis. Então, se você quiser lá agora, né, lá no site da BPMP, abpmp-br.org, você tem lá o ícone, acho que é produtos e serviços, e lá vai ter a aplicação do exame e vai ter várias datas disponíveis para você, né, se inscrever. Os valores permanecem os mesmos, tá? Os mesmos valores. Você tem a taxa da aplicação no Brasil, que é R$ 700, e esse valor não muda. Não era como era até pouco tempo, que tinha o valor do primeiro lote, o valor do segundo lote, é um valor fixo, R$ 700. E tem os valores da internacional,
que é a anuidade na categoria Professional e o próprio valor do exame CBPP. Então, os valores são os mesmos, né? Já tem várias datas, como eu comentei, e outras datas estarão disponíveis muito em breve. A ideia é que nós possamos disponibilizar aí, sei lá, até junho, julho, já colocar algumas datas aí, e isso sendo atualizado, né, frequentemente, para que as pessoas possam se programar para fazer o exame, né, numa data que seja melhor para ela. É importante que as pessoas, eu sempre comento isso, tá? Que as pessoas não esperem ficar preparadas para fazer o exame. É importante que elas já marquem uma data, sei lá, hoje é dia 27 de março, eu vou fazer no dia 20 de maio. Já coloco aquela data como meta e eu vou me preparar para chegar naquela data realmente preparado para fazer o exame. Então, assim, tentar inverter a situação. Porque se você quiser se preparar para fazer o exame, né, você nunca vai se sentir preparado. Geralmente acontece isso com o ser humano. Então, você vai sempre postergar essa prova e é importante que você inverta. Você estabeleça uma data e aí sim você corre atrás dela para você se preparar o máximo possível naquele período que você tem, tá? Bom, qual é a estrutura necessária, a estrutura mínima, né, que você tem aí para fazer o exame de certificação da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho, né, de forma online, tá? Então, a estrutura mínima é você ter aí uma internet de velocidade boa, né, que seja estável. É até mais importante a estabilidade, né, do que a própria velocidade, né? A gente considera como pelo menos o mínimo de 15 mega, mas a gente tem visto nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né, que com esse problema da pandemia, né, de várias pessoas estarem em casa, seja em casa em quarentena sem trabalhar, seja em casa como home office, está tendo uma demanda muito alta de internet e está tornando ela muito instável. Então ela está rápida, depois fica sem internet, cai, né? E aí volta a subir, fica nesse vai e volta. Então essa instabilidade é ruim para se fazer o exame. É melhor que tenha uma velocidade de 10, 15 mega e que fique ali o tempo todo naquela velocidade. Tá? Seria até melhor do que uma velocidade muito alta. Mas não tivemos tantos problemas nessas últimas aplicações, como eu falei. Cerca de 90% das aplicações não teve problema algum, né? Não teve problema algum, então 90% das aplicações. Então, isso é muito bom. É bom que já está um formato aí consolidado para isso. O candidato vai ter que estar num ambiente fechado, né? Que não tenha interferência de outras pessoas, não tenha outras pessoas incomodando, interferindo, falando, conversando. Tá? Então, preferencialmente num quarto, numa sala, num escritório, né, onde aquela pessoa ali fica o tempo todo na realização do exame. É importante que ela tenha um computador com Windows, tá? A gente não está fazendo com outro sistema operacional, porque às vezes dá problema por questões de segurança, então o sistema operacional que está realmente testado é o Windows, e que ele também vai ter que ter na própria máquina dele, né? E aí depois a gente passa as questões técnicas sobre esses pré-requisitos. A própria Caroline, ela faz inclusive um teste antes com o profissional para verificar a velocidade da internet, verificar se ele tem o TeamViewer instalado, se o computador realmente é Windows, se tem o Zoom instalado. Então é feito aí um teste e depois desse teste é confirmado realmente que ele está apto em termos de estrutura a fazer o exame no formato online, tá? A gente já teve um caso eu disse que foram 7 realizados com sucesso, né? Logicamente, um caso ou outro teve algum probleminha em algum momento, né? Mas teve um caso de um profissional que não fez o teste porque não teve a estrutura mínima necessária, né? Porque a gente fez um teste anteriormente e verificou que não tinha condições alguma dele fazer o teste, dele fazer o exame de certificação no formato online. Então, a pessoa tinha uma velocidade de internet que ficava de 1 mega a 2 megas, né, oscilando. Então, muito devagar. Também não estava com acesso a 4G, não tinha como ter 4G.
porque é uma outra opção também, né? Se não tem uma internet boa, o 4G, se tiver num sinal bom, já é suficiente para você conseguir fazer o exame. Então, esse profissional não fez no formato online porque não cumpriu os pré-requisitos, não cumpriu a estrutura mínima necessária para fazer o exame nesse formato. Tá bom? Então, assim, em termos de certificação CDPP no formato online, era isso que eu queria passar para vocês. Como eu tinha dito, algo bem rápido, bem direto. E eu vou abrir aqui agora para vocês fazerem pergunta. Eu acho melhor a gente fazer a pergunta no chat, tá? Eu vou aqui abrir o chat, vou ver quem é que está fazendo pergunta e vou ler aqui, tá? Deixa eu só ver aqui. Uma pessoa fez uma pergunta aqui que até alguém elogiou, né? Bom, o Vinícius já fez, beleza, Vinícius. A Karine perguntou se as outras datas serão em versão 3 do Ciboc. O Ciboc 3, com certeza, vai ser até setembro de 2020. Com esse problema da pandemia, né? Antes mesmo da pandemia, o Tony, o presidente da Internacional, ele comentou que havia uma possibilidade de ser somente a partir de 2021 o Ciboc 4. Com a pandemia, ele não falou ainda, né, não formalizou ainda isso, mas eu tenho quase que certeza que o Ciboc 4 só deve ser utilizado a partir de 2021, tá? Mas não é ainda uma notícia oficial, tá? Então, certeza absoluta até setembro de 2020. Ficamos aí ainda aguardando uma formalização da Internacional sobre esse assunto, tá? A Tatiana falou aqui. Nesse momento está instável. Tudo bem. Sim, o Krupp fez aqui levantou a mão. Deixa eu passar para o Krupp comentar alguma coisa. Eu acho que ele deve ter alguma notícia ou quer complementar alguma coisa, tá? Só rapidinho, deixa eu abrir o microfone do Krupp. Oi, Menel, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Opa, beleza. Não, é só complementar o que a Menela falou, até o Tony, não sei se todos que tiveram a oportunidade de ouvir o webinar dele apresentando o CBOC 4, ele mesmo falou, então foram palavras do próprio Tony no webinar, que ele tinha uma perspectiva para setembro, mas que o mais provável era janeiro de 2021 ter disponível as questões em inglês. Então, assim, depois, para vocês entenderem esse processo, depois que as questões em inglês estão disponíveis, existe toda uma tratativa, eu sei que é chato, é difícil, mas assim, a gente tem que assinar um NDA, onde eles autorizam a gente ter acesso a essas questões e tal. Então, quem está afim de se certificar e está pensando no CBOC 4, dica, pense na versão 3, até mesmo porque a versão 4 não mudou tanto assim, ela teve um acréscimo aí de uns 30%, mais acrescentando do que retirando, não retirou nada. E o Tony falou que janeiro provável em inglês e até a gente traduzir e tal, isso deve ficar lá para março de 2021. Imaginando, né, um cenário aí que o próprio Tony falou. Seria isso. Obrigado, gente. Beleza, Krupp? Valeu aí. Valeu pela consideração. Então é isso, tá? A gente não tem nenhuma posição formal sobre esse assunto. Foi um webinar que o Tony fez, ele comentou, né? Assim, então vamos considerar que até setembro, certeza, versão 3, né? Mas que possivelmente deve se estender um pouco mais, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. A Tatiana estava falando que a Tatiana estava com o momento da internet estável. Bom, Tatiana, a gente vai fazer um teste ainda com você, tá? E aí você vai fazer prova na semana que vem, eu sei, mas aí vamos com calma e vai verificar o teste. Se tiver problema, a gente até coloca um 4G, se você tiver disponível, que resolve em grande parte da situação, tá? Marcelo está perguntando quantas pessoas participam de cada exame. Marcelo, nesse momento, a quantidade de pessoas está sendo uma pessoa para cada aplicação, tá? A gente está estudando aí o aumento disso para ter pelo menos o proctor, a pessoa que vai estar acompanhando, ele vai ter que estar acompanhando 3 pessoas que estão
separadas, né, em lugares diferentes, e isso pode ser algo bem complicado se der algum problema, tá? Então a gente está ainda com calma nesse assunto para não ter surpresas, né, em relação a essa questão aí de ter mais pessoas na aplicação do exame, tá? Deixa eu pegar aqui mais perguntas. Isabel, eu sempre coloco o seguinte, tá? Eu acho que depende muito, óbvio, do nível do profissional. Tem profissional que está aí, que tem experiência, que tem que ter experiência mínima, né, comprovada, mas que é um profissional muito verde ainda, tem outros que já são bem mais experientes. Eu coloco aí numa média, né, como 2 meses de tempo para você se preparar, tá? E aí, depois disso, acho que fica muito tempo. E antes disso, é perigoso para você, né, conseguir fazer a aplicação do exame, tá bom? Bom, deixa eu ver mais aqui quem está perguntando. Tem vários cursos preparatórios, viu, Ana Carolina? A própria BPMP tem um curso preparatório dela, né, um oficial da BPMP, com vários professores, né, enfim, um preparatório espetacular. Dá uma olhadinha lá no site, tá? Que é bem interessante, tá? O curso preparatório, aí a pergunta da Isabel, que ela fez uma outra aqui, ele varia aí, né? Tem cursos preparatórios presenciais, tem cursos preparatórios online, ele varia aí de 20 a 32 horas aproximadamente. Você tem preparatórios em termos de carga horária, tá? É importante que você verifique se tem no preparatório também simulados, porque é importante você simular, você se exercitar, né? O exame, né? Como se fosse o exame para que você possa, enfim, se preparar bem, tá? Tá. Alguma pergunta mais, pessoal? Dicas para a prova. Aqui foi a Lohuama, acho que é isso? Lohuama. Bom, sim, eu acho que, logicamente, você tem que se preparar, né? Tem que ter estudado o CBOC. Eu sugiro sempre que se faça pelo menos um curso preparatório, vendido somente ele, isoladamente, várias empresas profissionais que já fizeram. Tem o próprio preparatório da BPMP, né? E assim, não cai na besteira de não ler o CBOC, não cai na besteira de não estudar o CBOC. Porque o profissional, às vezes, tem uma experiência muito boa, tem um conhecimento muito bom, acha que aquilo é suficiente, só que a prova é criada, desenvolvida, baseada no CBOC. Então, assim, para o profissional, a experiência que ele tem, ele pode entender que, por exemplo, modelagem de processos é uma coisa, para o CBOC, modelagem de processos pode ser outra coisa. Então, assim, é importante que você tenha essa visão clara, tá, sobre como é que o CBOC foi desenvolvido, porque a prova está alinhada nele totalmente. Hoje nós temos somente 2 Proctors, mas a gente está trabalhando, viu, Marcelo, para ter mais Proctors aqui no Brasil. O próprio Conselho de Governança deve ter aí novos Proctors nas próximas semanas, próximo mês, para que a gente possa ter aí uma escalabilidade maior de datas e da aplicação do exame, para que as pessoas possam realmente se preparar e estarem realmente buscando a certificação. Maravilha, maravilha. Tá? Tatiana, deve estar recebendo aí, acho que talvez na próxima semana no início, né? Que você deve ser dia 3 de abril, se não estiver enganado. Deve estar recebendo no início da próxima semana as informações sobre data, né, sobre horário, e aí a Caroline vai fazer o teste com você, tá? Não se preocupe em relação a isso. O Marcelo faz aqui, me interessa e contribui, se necessário, para ajudar a escalar. As pessoas que haviam se cadastrado para exame no Rio Grande do Sul foram direcionadas para o exame no formato?
Sim, possivelmente sim, Marcelo. Eu não lembro quando é que seria no Rio Grande do Sul, tá? Mas todos os exames que seriam presenciais nessas próximas semanas, tá? Eles já foram automaticamente migrados para o formato online, né? Porque não tem como ser presencial, não tem como juntar pessoas na sala. Eu acho que nem permitido é, né? Pelas orientações, né? Enfim, o que os governos estaduais estabeleceram, né? Fechar os estabelecimentos comerciais, fechar escola, universidade, enfim, aglomerados são proibidos. Então a gente tem que respeitar tudo isso. E esse formato online, ele já estava sendo testado desde fevereiro, desde o início de fevereiro. Então, assim, a gente não foi porque surgiu a pandemia. Assim, coincidentemente, ele aconteceu em paralelo, né? Assim, quando eu vi que realmente era impossível, impraticável fazer no formato presencial, já estava acontecendo o online. Então, surgiu na hora certa aí e realmente vai ser bem legal para vocês aí terem essa opção mais cômoda de vocês buscarem uma certificação internacional, tá? Bom, para ser proctor, assim, a gente passa por uma capacitação, uma preparação junto com a BPMP Internacional. Não pode ter muitos proctors, porque o proctor ele tem uma responsabilidade de quê? De garantir que aquele profissional está fazendo a prova sem consulta, que não está tendo interferência externa, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, não é simplesmente uma pessoa que vai aplicar uma prova, né? Não é só, eu sou um aplicador de prova, né? Você vai ter essa segurança que realmente é aquela pessoa que está ali fazendo o exame, que aquela pessoa não está tendo nenhuma ajuda, nenhuma interferência externa. Então, a gente não pode ter muitas pessoas, porque você acaba perdendo o controle se você tem muitas pessoas. Então, realmente, são poucas pessoas. Hoje são somente duas, como eu falei, eu, André Menelau e a Nici Chaves, mas a gente quer aí estar estudando a possibilidade de você ter aí mais pessoas para que você consiga ter uma escalabilidade maior e atender mais pessoas para buscar a certificação, tá? Alguma pergunta a mais, pessoal? São 3 horas de prova, tá? 3 horas de prova a partir do início. Fica lá um cronômetro controlando um cronômetro regressivo, né? De quanto tempo falta para você terminar a prova. Não tem muito problema em relação ao tempo, dá demais, é suficiente demais, tá? Eu digo que sempre com 2 horas de prova a pessoa termina, conclui e usa essa 1 hora que falta para revisar, tá? Tem o Brasil, né? A BPMP Brasil criou os níveis da certificação CBPP, tá, Isabel? E aqui esses níveis são somente para o Brasil. O mundo todo não usou, não usa. O Brasil é que criou e isso serve apenas para o Brasil, localmente. Então você tem o Gold Seal, que é o primeiro nível, tem o Blue Seal, que é o segundo nível, o Red Seal, que é o terceiro nível, e o Black Seal, que seria o quarto e último nível. Para ser, por exemplo, Blue Seal, eu vou ter que ter um tempo mínimo em Gold Seal. Para ser Red Seal, um tempo mínimo em Blue Seal. E para ser Black Seal, um tempo mínimo em Red Seal. Então, um depende do outro. Demonstra o quê? Qual foi a ideia? De você demonstrar que um cara que é CBPP, que trabalha com processos, é CBPP já há 5 anos, ele, teoricamente, tem um pouco mais de experiência, um cara com um nível melhor, teoricamente, do que o cara que tem menos experiência e é Gold Seal e acabou de se certificar. Foi nesse sentido que se tentou criar esses selos, esses níveis, tá? Então, o Brasil que usa isso e ainda acontece aqui no Brasil, tá bom? Alguma pergunta a mais, pessoal? Maravilha. Se não tiver pergunta, não hesitem em perguntar para mim, tá? Eu acho que boa parte de vocês tem o meu telefone. Eu vou colocar meu telefone aqui no chat, tá? Para vocês
interagirem no que for preciso. Tá? Isso é Menelau, tá? É André Menelau. Eu percebi agora que o nome está errado. Eu escrevi o nome errado aqui. Bom, sei lá se eu consigo mudar esse nome, acho que não. Agora já foi, né? Então, fiquem à vontade para vocês aí interagirem, mandarem mensagem no WhatsApp. O meu e-mail da BPMP eu vou colocar também aqui no chat para vocês anotarem. Tá? Então, se quiserem também, fica à vontade para vocês mandarem e-mail. Não tem problema mandar WhatsApp, por favor. Se tiverem, tô meio envergonhado de passar um WhatsApp, vou mandar um e-mail. Não, eu até prefiro, tá? Porque o WhatsApp é na hora ali. Eu vejo, respondo e pau. No e-mail eu vejo, às vezes não consigo responder na hora e depois esqueço. Então, assim, é melhor até que seja pelo WhatsApp. São 135 questões, tá, Paulo Henrique? 135, tá? E aí ela acaba sendo misturada em termos de área de conhecimento, tá? Então, enfim, são 135 questões, tem que ter a 70% de nota, né, de acerto, para você passar na certificação. Tá bom? Maravilha. Maravilha. Tem um preparatório da BPMP, entra lá no site, eu vou colocar aqui o site no chat, quem quiser, né? bpmp-br.org, tá? Então, tá lá disponível o preparatório, enfim, tem vários professores, eu inclusive sou um deles, o Krupp também é professor de alguma área de conhecimento, UNICI, né? Tem alguns profissionais aí espalhados pelo Brasil e bem legal. Tem que tirar 70%. 70% mínimo para ser aprovado, tá? Tá bom? Bom, pessoal, já são aí 5h07. A ideia inicial seria mais ou menos 30 minutos, como eu acho que de fato chegamos. Só para finalizar, tem aqui uma pergunta sobre CBPA, tá? CBPA existe, CBPA está disponível, mas ela não está traduzida para o português. É uma certificação que você pode buscar. É uma certificação que não exige experiência, é a pessoa que tem lá um conhecimento em gestão por processos, mas não tem experiência, ele pode partir para o CBPA, mas a prova do CBPA ela é disponível em inglês, tá? Não foi traduzida para o português e está em inglês, e já tem algumas pessoas no Brasil que são CBPA, mas acaba, enfim, é como se fosse uma porta de entrada, né? O cara não tem experiência, já trabalha, tem conhecimento, é CBPA, e depois ele migra, ele vai buscar a CBPP logo em seguida, quando tiver experiência mínima para isso. Tá bom? Isabel, beleza. Assim, é uma ideia também, Isabel está colocando que os níveis deveriam ser alcançados a partir de tempo de experiência ou aprovação em exame. É uma ideia, tá? Eu acho que é algo até ser discutido, até ser repensado em relação a esses níveis, né? Ou até as duas coisas, não sei. Enfim, não sei. O CBPA é realmente o nível é algo que o Brasil colocou, o Brasil criou e algumas pessoas gostam, tá? Algumas pessoas gostam, algumas empresas até em algum momento exigem que o cara tem que ter um certo nível, não é ser só CBPP, mas ser um nível a partir, por exemplo, de Bucil e assim por diante. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Acho que a Nici acabou não conseguindo entrar, não sei, deve ter algum problema, não conseguiu, que aí ela daria uma palavrinha sobre a questão aí do CIBOC, né, a tradução do CIBOC na sua versão 4, mas aí não vai faltar oportunidade de fazer aí até um outro webinar com esse assunto, para que ela possa falar sobre esse assunto, expor como é que está a situação, quais são os prazos e como é que está o planejamento em relação ao CIBOC 4, né? Eu prefiro que ela fale, porque ela que está sendo a líder desse projeto de tradução,
e aí ela vai ter propriedade para falar nos assuntos e até responder as perguntas que vocês tenham sobre esse assunto. Tá bom? Beleza? Um abraço a todos, espero que todos estejam bem aí e que vocês aí possam se cuidar nessa quarentena, você e a família de vocês, principalmente os mais velhos, e que todos possamos sair dessa fortes, mais fortes ainda, tá bom? Um abraço a todos vocês aí. Tchau, pessoal.